do Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o irmão Gleito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Versículo 1. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 3: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou. Ele disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Versículo 11. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Versículo 13. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Versículo 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Versículo 18. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Versículo 19. E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Versículo 20. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e viveu. Versículo 23. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Versículo 24.
Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seus comentários. A palavra do Senhor nesse texto a qual nós acabamos de ler fala sobre Elias prediz contra Acabe sustentado pelo corvos. O Senhor diz a Elias para profetizar contra Acabe. E aí o Elias vai e profetiza que não haveria chuva enquanto segundo a palavra dele, senão segundo a palavra dele, porque o Senhor já tinha falado com Elias para fazer isso. E aí o Senhor fala para Elias, responde a Elias dizendo para que ele vá embora, porque Acabe ia querer matá-lo. Então vai para a caverna. E aí ali o Senhor falando com Elias dessa forma, para que ele vá embora, vá para Querite, né? O Senhor manda o corvo sustentar ao profeta. O corvo traz pão para Elias, carne para Elias, e ali a água não acabava, até que chegou um tempo que a água ali acabou. E aí o que acontece? Não tinha chuva, não tinha água. O rio estava esvaziando. Mas o Senhor fala com Elias novamente e diz para ele ir lá para Sarepta. Lá o Senhor tinha um propósito, tinha uma viúva. E essa viúva, ela não tinha o que comer direito. Ela trabalhava, apanhava as lenhas e tudo, mas não tinha um sustento, porque é viúva. E naquela época, a viúva, ela ficava desamparada, precisava de ajuda das outras pessoas. E aí Deus manda Elias ir lá, porque o Senhor vai dizer na sua palavra que cuida dos órfãos e das viúvas. E aí mandou Elias lá. E nessa que Elias foi, Elias falou para ela, ó, o que você tem? Aí ela falou que tinha um pouquinho de farinha, uma botija de azeite. E ele pegou e falou assim, então faz um bolo para mim. Primeiro para mim. Quer dizer o quê? Primeiro as coisas é para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente. Sobre o teu pensamento, sobre tudo. Amar a Deus primeiramente a Ele. Depois, faz para você. Então depois é para o próximo. Depois é para você. Aí a palavra do Senhor nos ensina aqui que ela fez isso. E foi abençoada por Deus, né? E aí o que acontece? O menino fica muito doente, o menino dela, e começa a adoecer. E nessa que ele adoece, ele chega a morrer. O fôlego sai da vida dele. E a palavra do Senhor diz que Elias pega e fala para a mulher, dai o teu filho aqui. E ele pega nos braços o filho dessa mulher, vai levar para o quarto. Jesus disse lá, entra no teu quarto, fecha a porta. E ora ao Pai em secreto, e Ele em secreto te recompensará, oh glória. E a palavra do Senhor é fiel. E Elias levou para o quarto e orou, e falou com Deus, falou, Senhor, tu afligiste essa mulher, tu tiraste a vida desse filho dessa mulher. Senhor, eu venho pedir a Ti, rogar a Ti, que novamente traga a alma dessa criança. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Deus é fiel quando nós somos sinceros e verdadeiros. E aí aquela mulher olha para ele e fala, verdadeiramente tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Amém? Nós devemos ser um servo fiel, obediente e falar a verdade. Porque as pessoas estão precisando da verdade. Muitas mentiras estão sendo pregadas, sendo ensinadas no mundo. Mas nós temos que ser verdadeiro e fiel. Amém? Deus abençoe a todos e fique na paz de Jesus Cristo.